Mas o que acontece? O impacto não vai ser fiscal já em 2026. Então não tem uma alíquota a mais de imposto para recolher. O que muda é a maneira de faturar. Sabe? O documento fiscal vai mudar bastante, o entendimento do tratamento dos impostos também. Eu defendo uma tese também que aquela imobiliária picareta, aquela imobiliária que cobra 4%, 5% para administrar e faz qualquer coisa, eu não declaro para você, porque a hora que o governo pegar complicou, eu acho que essa imobiliária também ela vai acabar morrendo, na minha opinião. Eu fiz uma conta, vai chegar a 10% de média de imposto a mais que você paga na pessoa jurídica. Boa. Se a gente fizer a proporção, é quase 30% a mais. E muita gente que nos ouve hoje está apavorada com esse processo, que eu acho que não precisa se apavorar tanto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliárias em Foco. E hoje é aquele assunto que todo mundo hoje está querendo saber. Eu tinha prometido de trazer um especialista sobre isso, e que é o assunto reforma tributária, desculpe. A pergunta é, lógico que isso vai refletir na sua imobiliária, que isso vai refletir no teu proprietário. Eu tenho uma visão, obviamente, sobre isso, mas trouxe aqui o Júnior Lessa, já vou apresentar ele, porque ele é um especialista nesse sentido. E ele é um contador estratégico. O contador estratégico, na minha percepção, é o que vem por aí em termos de modernidade no que se refere à contabilidade, porque depois quero explicar um pouquinho sobre isso e que ele explique, mas só para você entender rapidamente, você tem o seu contador, às vezes generalista, que ele vai fazer a contabilidade da sua empresa, mas eu, Rosalvo, que defendo muito a prosperidade, não só da imobiliária, mas do dono da imobiliária, o dono da imobiliária ele não consegue entender uma reforma estratégica quando se fala em contabilidade na empresa dele. Se tem que montar uma outra empresa, um CNPJ, ou seja lá o que for. Mas vamos tentar falar um pouco sobre isso também. Se não, eu prometo que a gente vai ter uma nova entrevista com ele para falar especificamente sobre isso. Mas hoje ainda eu vou tocar um pouco nesse assunto. Júnior, primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado. Se você quisesse apresentar primeiro, acho que é melhor. E aí a gente já taca o pau aí. Bom, obrigado novamente, Barreto, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Eu sou contador, como o Barreto já adiantou. Atualmente sou especialista em holding e contabilidade fiscal. Para os meus clientes aí da carteira, o Rosalvo é um deles, nós focamos em estudar a reforma tributária no que tange especialmente ao mercado imobiliário. E eu estou aqui para ajudar no que for preciso, esclarecer o que a gente puder. Maravilha. Vamos começar com duas perguntas para alinhar todo mundo no mesmo papo. Boa. Primeiro, o que é o CIB e qual é o impacto dele para as imobiliárias e para quem atua no mercado imobiliário? Bom, o CIB é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Ele funciona mais ou menos como se fosse um CPF do imóvel. Todos os imóveis vão ser obrigados a informar esse número já a partir do ano que vem. Né? E, desculpa, deixa eu só corrigir uma coisa aqui. A partir de 2027, todos os municípios, né? E desde o ano passado, as capitais, tá? As capitais já estão obrigadas. E quem faz esse cadastro, quem cadastra esse CPF do imóvel, que é o CIB, é o próprio cartório de registro de imóveis. É uma obrigação da Receita Federal. Isso visa a fiscalizar ainda mais as operações imobiliárias, o destino de cada imóvel. Então, é um cadastro bem importante. Uma coisa, acho que antes da gente até dar uma continuidade nisso, muita gente fala que a culpa é desse governo. Não estou nem contra, nem defendendo governo algum, claro. Mas você já tinha colocado em outras oportunidades para mim que, na verdade, essa reforma tributária ela já havia sendo estudada já há bastante tempo. Sim, né? Eu também sou apartidário. Né? Então, assim, muita gente fala, esse governo, eu não sou nem contra nem a favor, nem a gente pode tomar um posicionamento, né, Barreto? Na nossa colocação aqui. Mas, enfim, é uma reforma que está desde 2019 tramitando no Senado, né, no Congresso de uma maneira geral, e todo mundo ouve sempre de reforma. Não, está vindo uma reforma tributária, está vindo, e ela chegou agora, né, e passa a valer a partir de 1º de janeiro de 26. Que está aí, né? Está aí já, né, 2 meses e meio aí. Mas o que acontece? O impacto não vai ser fiscal já em 2026. Então, não tem uma alíquota a mais de imposto para recolher. O que muda é a maneira de faturar.
sabe? O documento fiscal vai mudar bastante, o entendimento do tratamento dos impostos também. Mas impacto mesmo de que vai começar a recolher só em 2027 e vai ser uma transição até 2032. Boa, eu até... Bom, mas depois eu quero falar sobre isso, mas o que seria, então, o IBS e o CBS, principalmente na pessoa física, que se torna contribuinte aí, né? Então, o IBS é um imposto sobre bens e serviços, ele vai substituir o ISS, o ICMS e o IPI eventualmente, para aqueles, né, que são indústrias. E o CBS, mesmo na Simples, por exemplo. Na verdade, o Simples já recolhe todos os impostos, né? Tá. Só que com uma alíquota reduzida. Então, vai continuar recolhendo também. Tá? E o CBS é a contribuição sobre bens e serviços, que aí é o PIS e o COFINS. Tá bem? Então, assim, o PIS e o COFINS, e ICMS, ISS e IPI, eles vão deixar de existir. E eles vão ser recolhidos através de IBS e CBS. Muita gente chama de IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, mas, enfim, no Brasil é IBS e CBS. E antes da gente amadurecer a conversa, porque é o que todo mundo está em dúvida, né? Qual é a estimativa, então, desses impostos sobre a locação do imóvel? Primeiro é importante dizer que o contribuinte pessoa física, né, ele pode ser um contribuinte do IBS e CBS, então, mas não é obrigatório. E já as pessoas jurídicas, aquelas empresas que alugam através de holdings imobiliárias, essas já vão ser obrigatoriamente contribuintes do IBS e CBS. Que também, se o cara não for uma holding hoje, ou se ele não pensar nisso, ele vai pagar um imposto também muito alto, muito maior. Né? E aí vem uma coisa bem legal, Barreto. O que acontece? Então, só para esclarecer aqui, a pessoa física vai passar a ser contribuinte do IBS e do CBS quando ele tiver mais de 3 imóveis e tiver um rendimento de aluguel superior a 240 mil. Então, é cumulativo as duas situações. Ele 240 mil ano? Tá? 20 mil por mês. Então, a partir do momento que ele tenha mais de 3 imóveis e mais de 240 mil de aluguel, de receita de aluguel, ele é um contribuinte do IBS e CBS. E essa pessoa ela já paga atualmente 27,5% de imposto de renda no teto, né? Que é a alíquota superior hoje do imposto no Brasil. Ele vai continuar pagando os 27,5% e vai agregar mais o IBS e o CBS. Isso pode chegar a 35,9% de imposto sobre o rendimento de aluguel. Então, eu estou falando de uma alíquota direta aqui para simplificar para o nosso público aí. Mas, enfim, então ele sai dos 27,5% e pode chegar a 35,9% se for aluguel tradicional. E aí tem uma novidade, que são as locações de baixa temporada, né, que eles chamam de até 90 dias. Então, os Airbnb aí vai chegar a 44,3% do imposto. Se for na pessoa física. Então, assim... Então, sai dos 27 e vai para, no mínimo, 35,9. E se for na jurídica, no caso do Airbnb? E aí, o que acontece? Não vai ter muito essa distinção na pessoa jurídica. Tá? Ele vai ser automaticamente o contribuinte do IBS e CBS e a gente estima que a alíquota chega aí a 19,28% do imposto. Tá? Senhor, no total. A grande preocupação e o grande problema que eu vejo nas imobiliárias hoje é que elas não conseguem ter, a grande maioria que está nos ouvindo, não consegue ter um entendimento, afinal de contas, de convencer o cliente ou explicar ao cliente, o proprietário, da transição para uma holding. Claro. Quer dizer, o meu processo todo foi para uma holding, né? E quem me auxiliou foi você. Sim. Eu não esqueço que você me disse uma vez o quê? Olha, se você não começar de uma vez, você nunca vai fazer. Justamente. Então, monta a empresa de uma vez e os próximos que você comprar já vai para essa empresa. E aos poucos você vai alterando, né? Mas hoje isso tudo vai ter um reflexo. Por um acaso, você chegou a fazer uma conta de, por exemplo, que o cara vai pagar de imposto a mais se ele seria mais viável ele transformar logo de uma vez para uma holding ou não? Sim, faz todo sentido. Eu fiz uma conta, vai chegar a 10% de média de imposto a mais que vai ser pago na pessoa jurídica. Boa. Se a gente fizer a proporção, é quase 30% a mais. Entre uma e outra, né? 10% da alíquota efetiva. Então, assim, a questão é que a holding, Barreto, não é só porque eu atuo exclusivamente com isso, mas ela é uma tendência. Nos Estados Unidos, as famílias já se formalizam através de uma holding há muitos anos, e o Brasil está chegando a isso agora. A questão é que não é só o ganho fiscal sob a alocação que a holding faz sentido. Depois a gente pode até falar sobre isso para não perder o foco aqui. Mas se a gente falar só de atividade imobiliária, então a gente sai dos 35,9%, que no geral vão ser as pessoas físicas que vão pagar, e a gente vai para 19%, então que dá 16%.
Óbvio que tem ainda outras questões que aumentam. A alocação de baixa temporada vai para 44,3% a pessoa física, enquanto a pessoa jurídica ali permanece próximo a 19%, 19,28%. Então, só aí já faz muito sentido. Está falando de 1/3 do imposto. Hoje é quase 16% da alíquota efetiva. Eu falei 10%, corrigindo aqui. Mas e tem outros aspectos que a holding também é importante. Na proteção do patrimônio, em organizar a sucessão. Por mais que as reformas que estão por vir possam mudar isso, ainda a holding faz mais sentido, cada vez mais sentido. Sabe? Boa. E aí você falando sobre as imobiliárias, a importância de declarar ou não, né? Eu acho que todas as ferramentas que vão ser disponibilizadas agora pela Receita Federal vai fazer com que a fiscalização seja maior. Então, vai ficar mais difícil de não declarar. E quando fica mais difícil de não declarar, você tem que declarar mais, tem que pagar mais imposto. E aí faz mais sentido a holding. Legal. E eu já quero tomar a liberdade. Eu acho, no final, o Júnior vai deixar o Instagram dele, o telefone dele, sei lá o que, para contato. E eu ouso dizer que você, como dono de imobiliária, poderia sim propor ao proprietário de que você faria uma assessoria para ele da transformação para holding. Eu ousaria nisso. E acredito eu, porque o Júnior ele tem assessorado algumas imobiliárias até, ele é uma pessoa de confiança minha, tem também feito, obviamente ele é meu contador estratégico, como já expliquei, mas para algumas imobiliárias ele tem atendido isso. E depois acho que é legal a gente marcar uma nova somente para falar de holding, claro. E vamos marcar uma para falar somente sobre contador estratégico. Claro, vai ser mas você acha que é possível esse meu raciocínio se depois você deixar seu telefone e as pessoas poxa, Júnior, você poderia me auxiliar a como é que estruturar isso? Você preparar um contrato, esse tipo de situação é possível? Claro. Da holding específica para o holding específica para... Claro, lógico. Boa. E eu posso também, para os seus clientes, para os seus telespectadores e ouvintes, eu posso preparar uma planilha comparativa. Isso aqui é o imposto que a gente estima que você vai pagar. Legal isso. A gente pode fazer isso com prazer. Boa. Show de bola. Eu acho que é legal, porque assim, você que me ouve, né? O meu podcast, o Júnior, hoje ele pega o Brasil inteiro e também alguma coisa fora do país, porque nós temos escritório nos Estados Unidos. E muita gente que nos ouve hoje está apavorada com esse processo, que eu acho que não precisa se apavorar tanto. Então, eu percebo que, eu vou perder o proprietário. Mas ninguém chegou a fazer a conta, ninguém chegou a sentar com o proprietário e falar, cara, o caminho é esse, o caminho vai evoluir nesse sentido. Claro, eu acho que o dono de imobiliário, como contador também, né? Você falou de contador estratégico, eu acredito muito nisso. Não existe mais contador generalista. E aí, um gancho com o dono de imobiliária, não pode ser mais uma imobiliária, né? Ele precisa se organizar e prestar essa assessoria de, o impacto da reforma tributária é esse para você, e a gente aconselha que vá para esse ou aquele caminho, né? E tem pessoas ainda que está todo mundo preocupado. Todos os proprietários vão ser impactados. Não. Aquela pessoa que tenha até 3 imóveis e não tem 240 mil de locação, de receita, ele não vai ser impactado. Ele vai continuar pagando ali o teto de 27,5%, que é muito imposto, mas ele vai continuar pagando isso. Tá? Mas que ele vai ter que pensar no futuro e tomar holding, né? E aí é óbvio que, e pensando ainda que a holding não é só imposto, né? A holding também tem outros benefícios. Acho que aí o dono da imobiliária, como um consultor, né, que você também capacita esse pessoal para isso, ele vai estar apto a entregar isso, esse plus para o seu cliente, né? Que é um estudo. Eu defendo uma tese também que aquela imobiliária picareta, aquela imobiliária que cobra 4%, 5% para administrar e faz qualquer coisa, eu não declaro para você, porque a hora que o governo pegar complicou, eu acho que essa imobiliária também ela vai acabar morrendo, na minha opinião, porque eu entendo que eu acho que é legal você explicar isso pela tua explicação de que não tem saída, todo mundo vai ter que declarar. Porque também começa a ter crédito para impostos no futuro, né? Como que seria isso? Perfeito. Então, como a gente estava falando fora do ar aí, a reforma tributária, para nós que somos empresários que emitimos notas de tudo, que retributamos tudo, para a gente vai ser excelente, porque vai fazer com que o nosso concorrente, que é aquele que não emite nota, que não faz as coisas direito, ele vai ter um mercado reduzido. Então, assim, sim, a reforma tributária ela é um peso, mas ele é muito mais pesado para aquele que hoje não faz as coisas da maneira correta. Tá? Então, assim, esse é um ponto importante. E sim, vai poder haver créditos de impostos, e isso vai impactar diretamente para os donos, eu imagino, para os proprietários. Por que acontece?
uma empresa, tá, que paga aluguel de um imóvel para uma outra empresa, hoje, atualmente, ele paga com recibo, com apenas o contrato de locação. Né? E a partir de 2026, isso já é um impacto da reforma tributária, todas as empresas, todas as holdings que recebem locação de imóvel, elas vão ter que emitir um documento chamado DFE, Documento Fiscal Eletrônico. Assim como as pessoas físicas também, que quando tiverem mais de 3 imóveis e mais de 240 mil de receita, também vão ter que emitir esse DFE. Esse DFE é um documento como se fosse uma nota fiscal. E ele vai gerar créditos para aquela empresa que tem essa despesa de aluguel. Então, você vê que o próprio mercado vai ser autorregular. Né? Você não vai mais receber um aluguel de uma empresa sem emitir esse documento. E esse documento vai gerar crédito para aquela pessoa que paga o imposto. Vai também gerar crédito de IBS e CBS. Então, essa é uma nova maneira da Receita Federal fiscalizar, entregar para o contribuinte a sua fiscalização. Tá. E você acha que vai ter algum impacto na tua percepção sobre, por exemplo, vai ter menos imóveis de oferta para locação, ou o cara não vai querer investir em locação por medo dessa questão de imposto? Porque pode ser sim, eu imagino que, obviamente, não sei se o valor do aluguel vai subir tanto, porque existe uma questão de demanda e oferta, né? Quer dizer, isso vai acabar pesando bastante. Mas você acha que vai refletir na oferta também, a ponto de, poxa, o cara não vai investir para locação? Como é que você, na tua visão como contador, por que movimento você acha que pode ter o proprietário no futuro aí? Eu acho que o mercado de imobiliário é incrível. Eu sou fã e tenho muitos clientes que vivem exclusivamente, você sabe disso, você é um deles também, né? Que é do mercado imobiliário. Então, o mercado imobiliário ele não é composto só de receita de aluguel, ele é composto de valorização de imóvel, de retorno frente ao mercado financeiro. Então, assim, eu entendo que o mercado imobiliário ele não vai acabar. Agora, é óbvio que vai haver um grande movimento, porque assim, se eu alugo imóvel hoje por 10 mil e devido à reforma eu preciso refazer o cálculo e vou ter que alugar 11, é óbvio que vai impactar um pouco no mercado, mas ele continua sendo interessante. Essa é a minha opinião, eu não sou especialista, mas sou um fã do mercado imobiliário. E a gente sabe que tem muitas outras coisas. É a segurança, a perpetuidade quase que desse patrimônio, né? Então, assim, fugir da insegurança do mercado, de outros mercados. Você vai ficar, né? Então, não dá para ficar também refém só de rendimentos de aplicação financeira. Então, eu acho que o mercado imobiliário ele vai continuar, ele só vai precisar se organizar melhor, né? Eu acho que isso é bom, não é ruim. Eu acho que isso é bom para aqueles profissionais que são corretos, que trabalham corretamente. Então, acho que na verdade, eu entendo essa reforma tributária como uma oportunidade. Tá, eu acho que ela assusta um pouco inicialmente, mas eu acho que ela ajusta porque, assim, eu como dou consultoria imobiliária no Brasil todo, eu percebo muito aquele medo. O cara, ele não quer que eu faça o DIMOB dele ou... Sendo que o DIMOB hoje acaba muitas imobiliárias cobrando para fazer o DIMOB, ou seja, acabou virando receita para a imobiliária. Claro. E também vai chegar uma hora, e isso vai ser meio rápido, creio eu, porque pelo cadastro dele e o inquilino, porque eu não sei se você poderia falar sobre isso, alguns falam que é boato, alguns falam que é real, talvez a gente não tenha ainda abraço sobre isso. Mas hoje a Receita Federal já tem uma noção que tem um inquilino lá morando. Talvez ela só vai chamar e perguntar, peraí, você é dono? O que é? Por que você está morando aí se o imóvel está no nome de outra pessoa? Né? E aí dizem que ele chama os dois e aí está claramente mostrando que tem alguma coisa errada ali. Quer dizer, isso na tua percepção, isso é real? Isso já começa a ter esse tipo de controle? Sim, já. Mas voltando um pouquinho... Você falou que as imobiliárias cobram para entregar de imóvel. Não há uma previsão ainda, mas eu imagino que com o tempo a de imóvel vai acabar. Tá? E aí o que acontece? A fonte de receita das imobiliárias pode ser, por exemplo, a emissão da DFE, do documento fiscal. Fantástico. Então, tem proprietários lá que não vão ter a disponibilidade, o interesse ou a estrutura para emitir esses documentos fiscais eletrônicos. E a imobiliária pode passar a emitir dentro dos sistemas que vão se organizar para isso e cobrar, ter receita para isso. Você pode explicar um pouquinho mais? Porque tem muita gente que nessa hora não entendeu. O que seria esse DFE? Esse DFE é um documento fiscal eletrônico. Ele é uma nota fiscal. Hoje a gente recebe aluguel com recibo e com contrato de locação. Não existe um documento fiscal obrigatório e de série, né, para controlar esse. E a partir de agora vai ter esse DFE. Então, assim,
ainda vai acontecer em paralelo à DFE e à DIMOB, mas eu acredito que com o tempo a DIMOB vai acabar sendo tirada da obrigação. Mas existem outras formas das imobiliárias se organizarem. Então, esse proprietário ele teria que emitir essa DFE. Caso ele não emita, a imobiliária pode emitir para ele. Pode emitir e cobrar por isso. Acho que é uma fonte importante de receita, e recorrente, inclusive. Né? E aí, falando sobre essa fiscalização, óbvio que ainda não existe uma regra clara para isso, mas eu imagino que vai acontecer fiscalizações. Como pode uma pessoa ter 10, 15 imóveis e não ter uma receita de locação declarada? Exatamente. Né? Então, mas assim, a Receita Federal, na verdade, ela tem ferramentas, hoje já tem para quase tudo isso. A questão é que falta braço. E esse braço ela vai entregar um pouco para o próprio mercado, que é gerando créditos, né, através dessa DFE que a gente comentou há pouco, vai gerar créditos para as empresas que pagam esse aluguel. Então, ela vai exigir a emissão dessa DFE e, emitindo a DFE, não tem como fugir da declaração do imposto. Eu entendi, porque quando o cara está pagando o aluguel, ele acaba tendo um crédito nesse sentido. Justamente. E ele vai exigir esse documento. Perfeito, porque é de interesse dele reduzir o imposto que ele vai pagar. E essa DFE de aluguel, dessa despesa de aluguel, pensa você que uma indústria. Tá? Uma indústria, ela paga CBS e IBS sobre a sua receita, sobre o seu negócio. E ela vai tomar créditos. E os créditos que ela vai tomar é da alocação. Entendeu? Eu entendi. Então vai gerar o próprio mercado vai fiscalizar. E você acredita na tua percepção? Porque isso, obviamente, vai para a pessoa física também. Também, né? A partir do momento em que ela for obrigatória. Né? Se ela tiver mais de 3 imóveis e mais de 240 mil de receita. O cara vai ter que ter isso. E no futuro vai acabar tendo todo o processo, porque eles vão acabar tendo toda essa percepção. Porque hoje, óbvio, né? Se o cara faz um cruzamento de CPF, se hoje nós não podemos nos enganar, né? Se você hoje vai emitir uma nota fiscal e o cara pergunta, você quer o CPF na nota? É porque acaba cruzando isso. Justamente. A partir do momento que vai existir esse documento, ele também vai cruzar. Claro, né? Não vai ter como. Então, assim, eu acho que o próprio mercado vai fiscalizar e isso é bom. Né? Como a gente cria oportunidades de estudo fiscal, oportunidade para a imobiliária entregar algo a mais para o seu cliente. Tá. E você acha que vai ter algum, se sim, quais serão? Não sei se você já falou sobre isso ou não. Os reditores permitidos aí para esse cálculo tributável? Legal, muito boa pergunta. Então, assim, vamos pensar que uma holding, né, tem imóveis alugados e ela vai passar a pagar aí o IBS e o CBS. Né? A gente estima aí que a alíquota chega a 8,4% no caso de locações, uma alíquota direta. Tá? E aí a gente não fala de crédito, todo mundo só pensa no pior. Mas, quando eu vou pagar o meu imposto sobre a locação, algumas despesas que eu tive com o meu imóvel eles vão ser dedutíveis também. Por exemplo... Coisa que não existia. Não existe hoje. E isso é muito importante, você que está nos ouvindo, parar para pensar nisso agora. Porque é muito fácil a gente pensar só no negativo e não percebe essas nuances positivas que estão no meio. Porque vamos esperar ele explicar, depois eu entro no dia a dia teu, aonde o cara vai poder deduzir. Exatamente. Então, se você... Desculpa te cortar aí nesse imagina. Sentido. Então, assim, você pensa que uma reforma, uma benfeitoria no imóvel, né? Aquelas empresas que pagam o condomínio, pagam o IPTU, né? E cobram, eventualmente, do inquilino, isso tudo também pode ser dedutível na hora de calcular. Excelente. Significa que hoje a desocupação do imóvel, onde é necessária uma reforma, é necessária uma pintura... Deixa eu só fazer uma pergunta boba aí. Mesmo que o inquilino que pague, ele consegue deduzir do imposto ou não? Não. Se ele pagar. Se o inquilino está pagando, daí não tem como deduzir. Tá, né? Mas se ele a pode, despesa dele... Mas ele pode, nesse caso agora, porque só estou te colocando isso, Júnior, para você entender. A imobiliária ela tem um recurso hoje de receita fantástica, que eu chamo de receita inovadora, que é um dos fatores é a desocupação. Então, eu sempre digo o seguinte, que o inquilino pode pintar, mas vamos imaginar, daqui a pouco ele pega o cunhado dele, pega o porteiro, pinta a tomada, pinta o rodapé, fez tudo errado. Então, a imobiliária ela passa um orçamento para o cara e ela manda fazer essa pintura. Então, normalmente, esse inquilino paga para a imobiliária e a imobiliária que contrata esse serviço. E é uma receita da imobiliária. Boa, isso. E aí... A despesa que a imobiliária está tendo com esse prestador de serviço profissional, lá, o pintor profissional, o pedreiro, enfim, desde que limita a nota, é claro, vai gerar crédito para a imobiliária também. A questão é assim, para aquela... Boa, peraí. Isso vai gerar um crédito também para a imobiliária. Também. Coisa que o Brasil não tinha, né? Mas pense, mas aí tem uma colocação muito importante. Se a imobiliária não for simples,
Ah, ok. Tá? Então, a imobiliária Simples Nacional, o Simples Nacional ele vai continuar tendo os benefícios que hoje tem. Tá? Hoje, todas as imobiliárias pagam PIS, COFINS, né? Pagam ISS, né? Sobre sua receita. Eles vão continuar pagando, não vai ser mais PIS, COFINS e ISS, vai ser o CBS e o IBS. Porém, ainda o Conselho Nacional lá do Simples Nacional, o Comitê Gestor do Simples Nacional, ele não determinou ainda quais são os benefícios que vão acontecer. Então, a gente não sabe qual vai ser o impacto real para as imobiliárias. Eu imagino que vai ser muito pequeno ou quase que nulo. Não vai pagar mais imposto. Então, assim, para as imobiliárias do Simples não vai ter grande benefício, grande impacto fiscal. Boa. Porém, para aquela que não é simples, faz toda a diferença. Aí sim gera os débitos e os créditos. Mas aí, você como contador estrategista, deixa eu só falar alguma coisa para que o pessoal possa entender e veja se dessa forma possa ser uma coisa legal. Hoje, eu fui obrigado a me especializar fora do Brasil sobre sucessão familiar, porque imobiliária 90% é família. Sim. Você diria que é possível, então, eu ter uma empresa dentro da imobiliária, no nome da minha esposa, no nome do meu filho, no nome da minha irmã, que não seja simples e ela ter essas deduções, e eu ter também uma empresa simples, que daí eu vou ter um tributo que me facilite em algo, por exemplo, a hora que eu vou cobrar aluguel, ou a hora que eu vou emitir, como é que eu vou estar, obviamente, onde estão meus funcionários, se eu tiver no meu nome, não sei se é possível ou não, por isso que eu estou te perguntando. No mesmo nome que se eu tenho uma simples, eu posso ter outro tipo de empresa, ou se eu tenho outro tipo de empresa, eu posso ter uma simples. Mas a minha esposa, ela pode ter essa empresa junto comigo e seria um negócio positivo na questão contábil para a imobiliária? Boa pergunta. Então, assim, independente da reforma tributária, esse estudo fiscal já precisa ser feito. Boa. Nem sempre, o Simples Nacional, pessoal, ele muitas vezes ele engana. E a gente tem uma suposta ideia de que ele é melhor do que qualquer outro regime. Concordo que sob folha de pagamento ele é imbatível. Né? A gente tem, quando a gente sai com a nossa empresa do Simples, a gente tem impacto sobre a folha de pelo menos 30% em relação ao imposto sobre a folha. Então, é relevante. Porém, sobre o faturamento Simples, nem sempre ele é muito interessante. Chega um ponto que outros regimes são muito melhores. Boa. Então, eu já tive casos assim, até por uma proteção no caso de uma causa trabalhista. Então, por exemplo, uma empresa de cobrança, que é uma empresa simples, e os funcionários estão ali. Como é que eu protejo? Porque, para quem está nos ouvindo, você que não sabe, vamos imaginar que você tem uma trabalhista. A primeira coisa que um advogado vai penhorar é a conta da imobiliária. Se o proprietário pagar se o inquilino pagar o aluguel e entrou nessa sua conta, a justiça não sabe se esse dinheiro é do proprietário ou não, ela vai lá e penhora. Como proteção, ele pode ter uma parte, uma empresa na qual os imóveis estão lá, ele protege, e ele pode ter os funcionários numa outra empresa, por exemplo, de cobrança, que faz serviço para essa imobiliária, e sendo simples. Vamos de novo repartir, mas esse modelo que você está falando de empresa de cobrança, eu estou fazendo para clientes teus aqui. Sim, eu sei. Então, assim, o que acontece? É um pouco diferente. A gente permanece com a imobiliária no Simples, folha no Simples, tudo certinho, e a gente tem uma outra empresa que cobra exclusivamente os aluguéis, e essa empresa ela presta um serviço para essa imobiliária. Boa. Então, e ela está fora do Simples, e aí... Né? Então, assim, esse é um desenho fiscal válido, independente da reforma tributária. Show. E eu acho que faz todo sentido para toda imobiliária que tem uma receita relevante de locação. Você que está nos ouvindo, espero que você tenha percebido isso. Se não, depois manda uma mensagem para o Júnior, que eu acho que vale muito a pena, porque você vai, além de ter economias, além de o que ele está explicando, você ter retorno sobre despesas a partir de agora, de reformas, de desocupação, esse tipo de situação, você também vai proteger o seu patrimônio em caso de uma penhora de alguma coisa, uma discussão judicial. É isso, né, Júnior? Perfeito, perfeito. Isso independente da reforma. E aí, falando da questão do Simples Nacional, que também vai continuar valendo a pena depois da reforma, em alguns casos, como eu frisei, sempre a gente tem que pensar, você perguntou, eu posso ter uma empresa do Simples, do regime normal? Sim, desde que o faturamento seja limitado a 4.800.000. Quando esse quando o faturamento ano passa de 4.800.000, eu tenho que pensar em alternativas. Porque daí que aí é o grande erro das imobiliárias, Júnior, porque ela coloca
vendas, locação, tudo na no mesma, meio desse bolo e acaba pagando um imposto alto demais na locação que não deveria, né? Ela deveria ter duas empresas. Ela deveria, obviamente, ter duas empresas, com certeza. E agora, com a reforma, provavelmente uma empresa fora do Simples para essas manutenções. Excelente. Sabe? Eventualmente para fazer essas divulgações, essas campanhas mais agressivas. Então, assim, eu acho que hoje, pegando um gancho com o que você falou, o contador estrategista ele faz muito mais sentido do que o contador generalista que atende todo mundo. Boa. Sabe? E, na verdade, por exemplo, você sabe disso, eu tenho duas contabilidades. Eu tenho uma contabilidade que cuida das minhas empresas normalmente e tenho você como um contador estrategista que nós temos reuniões de vez em quando, mas nós vamos discutir estratégia. Olha, isso aqui está assim, isso aqui está errado. Você não está ali preocupado. Sim, o que eu tenho com você? O meu imposto de renda pessoa física, sim. E a sua holding. E a minha holding. Isso que é o que é bem preocupação nessa questão estratégica. O resto é o dia a dia que vai comandar, né? E a gente faz reuniões bimestrais aí para ir esclarecendo. E é isso. E assim, não existe uma regra geral. Não é o que é bom para o Barreto, é bom para o João. Não existe. Cada um tem a sua própria realidade. Mas aí eu acho que o estudo fiscal ele sempre fez sentido, agora com a reforma, mais ainda. E usar os benefícios que a reforma vai trazer para o mercado imobiliário. Ô, Júnior, e para a imobiliária, entendemos, tudo ok? E para o proprietário nesse sentido? Então, o proprietário ele vai ser altamente impactado se ele for pessoa física e tiver mais que 3 imóveis ou 240 mil de receita. Não, eu digo se ele para ele ter o crédito lá de reformas e tal. Mas se ele for pessoa física, ele só vai ser contribuinte do IBS e CBS se ele passar desse faturamento de 240 mil e tiver mais 3 imóveis. Quando ele passa a ser um contribuinte, a partir desses valores, aí ele vai ter os mesmos benefícios. Ele vai pagar IBS e vai se creditar de IBS e CBS também. Tá. Então, para ele também vai ser interessante contratar uma reforma com nota fiscal e tudo mais. Tá, entendi. Ele acaba conseguindo nessa situação. Perfeito. Mas você acha que isso tudo ele já começa muito forte a partir agora de 2020, 2026, que nós estamos... 2 meses e meio. Isso aí, que já começa muito forte. Então, sim. Então, assim, eu acho que a gente está muito no momento de realizar esses estudos fiscais que eu estou falando, para saber qual vai ser o real impacto que essa pessoa física vai ter, e a jurídica também. Tá. E o que eu preciso fazer para ter um impacto menor. Né? E esse é o momento. Como ele já passa a emissão do DFE, que é o documento fiscal eletrônico, ele já é obrigatório a partir de 1º de janeiro. Então, as pessoas até lá precisam se organizar para entender como vão encarar essa mudança. Boa. Sabe? E aí fazer estudo. Olha, hoje eu tenho uma receita de aluguel de X, pago tanto de imposto na pessoa física, quanto que eu pagaria se fosse jurídica? Isso já pensando pós-reforma. Né? As imobiliárias se organizando, pera lá, então será que não faz sentido eu ter uma outra empresa? Né? A empresa de cobrança, para aquelas imobiliárias que fazem cobrança, tem uma carteira de aluguel relevante, a empresa de cobrança faz todo sentido. Tá. E aí essa empresa de cobrança ela pode ser um braço para abranger outros serviços mais imobiliários, como a própria realização do estudo fiscal, tudo por uma outra empresa, para desonerar a imobiliária. Para que as pessoas também possam entender melhor, Júnior, eu vejo assim, eu como sou especialista em imobiliária, né, hoje considerado o maior especialista no Brasil em imobiliárias e consultorias que a gente dá, eu percebo que tem um grande erro do dono da imobiliária, porque ele sempre está preocupado em o que ele vai tirar de parte do lucro para ele. E eu tenho dito, queria, se você pudesse falar um pouquinho, entrando agora na questão do contador estratégico, onde eu digo para o dono da imobiliária o seguinte, cara, em vez de você esperar o lucro para tirar o seu, e aí você vai acabar, eu sempre digo que você pode cortar o vagão do trem, mas nunca você vai poder cortar o que puxa o trem, a locomotiva. E às vezes eu vejo imobiliários cortando a locomotiva, porque ele entende assim, poxa, não está sobrando lucro para mim, vou cortar isso tudo para sobrar. E eu digo para ele o seguinte, fala, cara, faça 2 coisas, ou põe o seu prolabore em primeiro lugar, e eu tenho dito para algumas pessoas, se você puder auxiliar, eu tenho falado assim, monte uma outra empresa, até você que me deu essa dica, por exemplo, de algumas coisas, e esse cara, por exemplo, esse dono da imobiliária, ele pode dar uma nota fiscal dele, que é uma empresa particular dele,
Onde vamos supor que ele vai ganhar 5% de todas as vendas que ocorrerem de comissão que entra para a imobiliária, 5% que tudo que ocorrer de comissão, ele pegar para ele como dono. Por que não? Se vender mais, ele pega mais. E nessa hora, para que não misture, eu já sugeri, cara, monte uma outra empresa. Monte, hoje em dia tem o Banco Cora, que é muito fácil do cara fazer, e foram dicas que você me deu, e aonde ele pode claramente emitir um boleto, emitir uma nota fiscal para esse cliente comprador, e ele começar também a ter uma renda baseada num faturamento muito maior, e vai torcer por esse faturamento. Claro. E, consequentemente, ele aumentar aí, além do patrimônio dele, ele tem mais prosperidade. Você pode explicar um pouquinho para que essas pessoas, para que elas possam entender essa questão até da contabilidade estratégica? Como é que seria essa questão de uma empresa a mais? Será que eu preciso fazer isso? Será que isso é bacana? Será que não é? Você me lembrou agora, e essa conversa de ter uma outra empresa para fazer a primeira sua retirada, é bem isso, a gente já falou isso há algum tempo, você, né, acho que você fez isso. Sim. E tá, enfim. Eu me lembrei agora de um livro que eu li, que é O Segredo da Mente Milionária, do Carlos Wizard Martins. E lá nesse livro ele fala que a pessoa tinha que poupar. Primeira coisa, poupar, sei lá, 10% do salário. Independente do que acontecesse naquele mês, naquele período, ele tinha que poupar. Tá? E a partir disso, as pessoas mudam o mindset e começam, de fato, a guardar alguma coisa. E fazendo uma analogia com essa colocação sua, que é perfeita, eu entendo que sim, é possível o empresário ter uma participação da receita total, vamos falar aqui de imobiliário. Então, a imobiliária faturou 300 mil. Ele vai ter lá 5% de receita dele, emitindo uma nota. E aí, óbvio, uma outra empresa faz todo sentido. Por quê? Porque, como a grande maioria é simples nacional das imobiliárias, simples, vocês sabem, quanto mais faturamento, mais imposto. Então, você abre uma empresa nova, você começa em uma alíquota menor e não vai impactar a tua imobiliária, que já está numa alíquota maior. Então, você consegue ter o ganho. E aí você faz com que, para não cortar a máquina lá, a locomotiva daquele trem, eu acho que você consegue olhar as coisas de fora e cortar coisas que realmente podem ser cortadas, mas não a locomotiva, que é o próprio dono da imobiliária. Né? Então, eu acho que é por aí e faz todo sentido, sim. Tá. E a reforma tributária pode ser também uma oportunidade, uma vez que a imobiliária possa se organizar e ter créditos fiscais, né? E parte desse crédito fique com o proprietário, como um prolabore. Boa, faz sentido. Boa. Ô, Júnior, e se alguém quiser entrar em contato com você para tirar dúvidas ou até discutir sobre essa questão do contador estratégico, quais seriam os canais para que te conheça? Bom, eu tenho o site da minha empresa, que é lessajunior.com.br. Lessa com 2 S. L-E-S-S-A Júnior. L-E-S-S-A Júnior.com.br. Tem meu LinkedIn também, Luiz Carlos Lessa Júnior. Eu não tenho Instagram, tá? Tudo que eu publico é no LinkedIn. Por ali eu faço muitos contatos, tenho bastante conteúdo lá. E eu sou sempre muito disponível para as pessoas que o Barreto me indica, ele sabe disso. Tranquilo. Continua assim com todo mundo. Maravilha. Cara, eu só tenho a agradecer, acredito eu, e já vou agradecendo aqui aos nossos patrocinadores, aqui a Laís, ao Pop, que são empresas que acreditam no seu mercado, que acreditam na sua imobiliária, senão não estariam com a gente num processo como esse, investindo nesse sentido. Eu espero que com isso tenha tirado grandes dúvidas para você, e eu quero que você perceba que talvez essa mudança ela seja mais positiva do que negativa para a sua imobiliária. Obviamente, depende muito do ponto de vista. Também eu acho que nós vamos ter aí, sim, uma profissionalização do mercado, onde o picareta vai deixar de existir, na minha opinião, e você que tem um processo mais profissional vai acabar com essa história também do proprietário fazer direto. Eu acho que isso só traz evolução para o mercado imobiliário, na minha opinião. E eu aguardo você no próximo episódio e já vou colocando mais uma vez, @Rosalvo Barreto, se você tiver alguém que você gostaria que seja entrevistado, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma questão, o assunto que você gostaria que fosse discutido, manda para mim, que o objetivo desse podcast é trazer informações para a sua imobiliária, prosperidade da sua imobiliária, obviamente a você e aos seus. Muito obrigado, até o próximo episódio.